Há um silêncio que pesa mais do que o barulho. É o silêncio de uma igreja sem gemidos. O silêncio de joelhos que não dobram. O silêncio de lábios que falam sobre Deus, mas nunca falam com Deus. Você pode ouvir a multidão cantando, pode ver as mãos levantadas, pode sentir o calor dos corpos reunidos, mas há um frio que atravessa tudo isso. Um frio que vem de altares apagados. Enquanto a igreja dorme no conforto de suas orações decoradas, o inferno trabalha sem descanso, porque sabe de algo que muitos crentes esqueceram. Existe um tipo de oração que ele teme. Uma oração que abala seus alicerces. Uma oração que quebra suas cadeias. Uma oração que esvazia seus domínios. E se você sente em seu coração um peso neste momento, se algo dentro de você clama por mais, então pare agora e escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar com poder. Porque o que você está prestes a ouvir não é uma teoria, é um chamado, é um confronto, é um despertamento. A oração que o inferno teme não é aquela que fazemos correndo entre uma tarefa e outra. Não é aquela murmurada sem pensamento enquanto dirigimos para o trabalho. Não é aquela repetida mecanicamente antes das refeições, como se fosse um ritual vazio, um dever religioso, uma formalidade que nos alivia a consciência. A oração que o inferno teme nasce em um lugar muito mais profundo. Nasce no quebrantamento, nasce na rendição total. Nasce quando um coração finalmente se cansa de sua própria força e se lança aos pés do Deus Todo-Poderoso, clamando: sem ti eu nada posso, sem ti eu nada sou. O inferno não teme suas palavras bonitas. Ele não teme suas orações eloquentes. Ele não teme suas citações bíblicas decoradas. O inferno teme o homem, a mulher, o jovem que fecha a porta do quarto, cai de joelhos e fica ali até que algo mude, até que o céu se abra, até que o fogo desça. O inferno teme aquele que ora até chorar, aquele que ora até se despedaçar, aquele que ora até que seu próprio eu seja crucificado e Cristo seja tudo. Mas onde estão esses homens hoje? Onde estão essas mulheres? Vivemos numa geração que sabe tudo sobre Deus, mas não conhece Deus. Uma geração que estuda profecias, mas não profetiza. Uma geração que ensina sobre o Espírito Santo, mas não o conhece. Uma geração que fala de avivamento nos púlpitos, mas cujos quartos estão vazios. Cujos joelhos estão limpos de tanto não se ajoelhar. Cujos olhos estão secos de tanto não chorar. E isso não é acidente. É estratégia do inferno, porque ele sabe, como ele sabe, que tudo muda quando alguém começa a orar de verdade. Ele viu o que aconteceu no Pentecostes, quando 120 pessoas ficaram num cenáculo até que o céu não aguentou mais e desceu com línguas de fogo. Ele viu o que aconteceu quando Elias orou e o fogo caiu sobre o Monte Carmelo, consumindo o sacrifício, as pedras, a água e a vergonha de uma nação inteira. Ele viu o que aconteceu quando Daniel abriu as janelas e orou 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, e o império mais poderoso do mundo foi abalado. O inferno sabe que em oração é mais perigoso do que 1000 homens em movimento. Por isso, ele faz de tudo para te distrair, para ocupar seu tempo, para encher sua mente, para cansar seu corpo, para roubar sua paixão. Ele não precisa te fazer pecar gravemente para te destruir. Ele só precisa te manter ocupado demais para orar. Ele só precisa te convencer de que você pode viver a vida cristã sem o secreto, sem o altar, sem as lágrimas, sem o gemido inexprimível que brota do Espírito dentro de você quando você finalmente para de falar e começa a clamar. Mas isso é só o começo do que precisamos entender. Porque a oração que o inferno teme não é apenas sobre frequência, não é apenas sobre quanto tempo você passa de joelhos, é sobre o que acontece dentro de você quando você ora. É sobre a transformação que ocorre quando você se encontra com o Deus vivo.
Olhe para o livro de Atos. Olhe para aqueles primeiros discípulos. O que os diferenciava? Não eram seus talentos, não era sua estratégia, não eram seus programas bem organizados. Era o fogo que ardia dentro deles. Era a unção que transbordava sobre suas vidas. Era o poder que vinha de horas e horas, prostrados diante de Deus, esperando, buscando, clamando até que algo do céu invadisse a terra através deles. Eles oravam e as prisões tremiam. Eles oravam e os mortos ressuscitavam. Eles oravam e os demônios fugiam. Eles oravam e multidões se convertiam. Por quê? Porque suas orações não eram religiosas, eram reais, não eram performances, eram encontros, não eram monólogos, eram conversas íntimas com o Deus que move montanhas, que parte mares, que ressuscita mortos. E aqui está o ponto que muitos ignoram. A oração que o inferno teme é a oração que muda quem ora. Você não sai da presença de Deus do mesmo jeito que entrou. Moisés passou 40 dias no monte e desceu com o rosto brilhando. Isaías entrou no templo e viu a glória de Deus e gritou: "Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros." João estava na ilha de Pátimos e quando viu o Cristo glorificado, caiu aos seus pés como morto. Você vê o padrão? Encontros reais com Deus não te deixam orgulhoso, te deixam quebrantado, não te enchem de palavras, te deixam mudo de reverência, não te fazem querer aplausos, te fazem fugir para o secreto porque você descobriu que nada neste mundo se compara com estar na presença dele. Mas a igreja moderna, quantos de nós estamos satisfeitos com substitutos baratos? Quantos de nós trocamos a glória pela forma? Quantos de nós nos contentamos com aparência de piedade sem o poder? Cantamos sobre fogo, mas vivemos na cinza. Pregamos sobre poder, mas vivemos na fraqueza. Falamos de avivamento, mas nossas vidas estão mornas, como a igreja de Laodiceia que fez Jesus ter náuseas. E o que vem agora é ainda mais profundo, porque precisamos entender a anatomia desta oração que abala o inferno. Ela tem características específicas, ela tem marcas inconfundíveis. Primeiro, a oração que o inferno teme é desesperada, não é casual, não é confortável, não é educada. É o clamor de um coração que sabe que está à beira do abismo. É a mulher cananeia correndo atrás de Jesus, gritando, sendo ignorada, sendo rejeitada, e mesmo assim não parando até conseguir a resposta. É Bartimeu à beira do caminho, cego, sendo mandado calar a boca pela multidão religiosa, mas gritando ainda mais alto: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." É Jacó lutando com um anjo a noite toda, com o quadril deslocado, em agonia, mas recusando-se a soltar até receber a bênção. Onde está esse desespero hoje? Onde estão aqueles que oram como se suas vidas dependessem disso? Não estamos confortáveis demais, não temos substitutos demais, e por isso nossa oração é fraca, morna, sem paixão, sem urgência, e o inferno lhe ri porque sabe que essa oração não vai mudar nada. Segundo, a oração que o inferno teme é persistente, ela não desiste, ela não aceita um não como resposta final. Jesus contou a parábola da viúva que continuou incomodando o juiz injusto até que ele lhe deu justiça. E então Jesus pergunta: se até um juiz injusto responde à persistência, quanto mais seu Pai Celestial responderá àqueles que clamam a Ele dia e noite? Mas nós oramos uma vez, talvez duas, e quando não vemos resultado imediato, desistimos. Concluímos que não é a vontade de Deus, aceitamos a derrota e chamamos isso de maturidade. Mas não é fé, é resignação, não é confiança, é desistência. Elias orou 7 vezes por chuva, antes de ver até mesmo uma nuvem pequena no horizonte. 7 vezes. E ele estava orando de acordo com a palavra profética de Deus. Mas Elias sabia algo que nós esquecemos. A oração não é apenas sobre pedir a Deus para fazer algo. É sobre persistir até que algo quebre no mundo espiritual.
até que os céus que estavam como bronze finalmente se abram e a chuva caia. Terceiro, a oração que o inferno teme é sacrificial. Ela custa algo. Custa tempo quando você poderia estar dormindo. Custa conforto quando você poderia estar relaxando. Custa orgulho quando você tem que reconhecer sua necessidade desesperada de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, sem falta. E isso, numa época em que ser descoberto orando significava ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel não negociou. Ele continuou orando porque sabia que sua conexão com Deus valia mais do que sua própria vida. Jesus orou no Getsêmani com tamanha intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Paulo e Silas oraram e cantaram hinos à meia-noite numa prisão com as costas rasgadas de açoites. E um terremoto abalou a prisão. As portas se abriram e o carcereiro e toda a sua família foram salvos. Essa é oração sacrificial. Essa é oração que custa. E é aqui que tudo muda, porque quando você entende que oração verdadeira exige sacrifício, você para de brincar, você para de fazer joguinhos religiosos. Ou você entra de verdade, ou você admite que está vivendo uma mentira. Não há meio termo. Quarto, a oração que o inferno teme é alinhada com a vontade de Deus. Não é egoísta, não é focada em seus próprios desejos carnais, é focada no reino. É focada na glória de Deus. Jesus ensinou seus discípulos a orarem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que move o coração de Deus. Não é Deus, faça minha vontade. É Deus, quebre minha vontade e faça a tua. E quando você ora assim, quando suas orações param de ser sobre você e começam a ser sobre Ele, algo poderoso acontece. O inferno treme, porque ele sabe que um cristão que não está mais vivendo para si mesmo, mas completamente rendido à vontade de Deus, é uma arma nas mãos do Todo-Poderoso. É um canal através do qual o poder do céu pode fluir sem obstáculo. Quinto, a oração que o inferno teme é acompanhada de santidade. Você não pode viver em pecado durante a semana e esperar que suas orações no domingo tenham poder. Davi clamou: se eu alimentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tiago escreveu: a oração do justo é poderosa e eficaz, e isso nos confronta diretamente. Porque quantos de nós estamos vivendo vidas divididas, apresentando uma imagem nas redes sociais, outra na igreja e outra completamente diferente quando ninguém está olhando? E então nos perguntamos por que nossas orações não têm poder, que o céu parece bronze. A resposta é simples e devastadora. Não há poder sem santidade, não há unção sem consagração, não há fogo sem altar limpo. Deus não unge sujeira. Ele não derrama seu espírito sobre carne não crucificada. E até que entendamos isso, até que realmente nos arrependamos, nossas orações continuarão sendo vazias, sem vida, sem poder. Mas aqui está a esperança. E que esperança gloriosa é esta? Deus está esperando. Ele está esperando por você voltar. Ele está esperando por você se arrepender. Ele está esperando por você se render completamente. Ele está esperando por você fechar a porta, cair de joelhos e chorar. Deus, eu não posso continuar assim. Estou cansado de fingir. Quebra-me, purifica-me. Reacende o fogo que se apagou em mim. E quando você ora assim, com um coração verdadeiramente quebrantado, algo começa a acontecer. O Espírito Santo começa a se mover. Coisas começam a mudar. Cadeias começam a quebrar. Você começa a experimentar Deus de uma maneira que nunca experimentou antes. Não é mais teoria, é encontro real, é fogo real, é poder real, é transformação real. E o inferno começa a recuar, porque ele não pode ficar onde há fogo. Ele não pode permanecer onde há santidade. Ele não pode operar onde há oração verdadeira. A luz dissipa as trevas. O fogo consome a palha.
A verdade destrói a mentira. Pense em como o inferno operou ao longo da história para silenciar a oração. Ele perseguiu os cristãos primitivos, mas quanto mais ele perseguia, mais eles oravam, e quanto mais oravam, mais o evangelho se espalhava. Então, ele mudou de tática. Em vez de perseguir a igreja, ele a corrompeu. Trouxe mundanismo para dentro dela. Trouxe conforto, trouxe distração, trouxe religiosidade sem realidade. Hoje vivemos numa época em que ser cristão é confortável, mas ser um cristão de joelhos, um cristão de secreto, um cristão que vive em santidade e opera em poder, isso ainda é raro. Isso ainda é combatido. Não com perseguição física, mas com algo muito mais sutil, com ocupação, com distração, com religiosidade vazia que satisfaz a consciência sem transformar o coração. E precisamos acordar. Estamos perdendo uma geração porque não estamos orando. Estamos perdendo nossos filhos porque não estamos intercedendo. Estamos perdendo nossa cidade, nossa nação. Não por falta de programas, não por falta de estratégias, mas por falta de oração. Por falta de homens e mulheres que se colocam na brecha e dizem: não enquanto eu estiver vivo, eu vou orar até algo mudar, eu vou clamar até o céu se abrir. Ezequiel profetizou: busquei entre eles um homem que erguesse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei. Que palavra devastadora! Deus estava procurando apenas um homem que orasse e não encontrou, e a nação foi destruída. Será que é diferente hoje? Será que Deus está encontrando quem Ele procura? Estamos todos ocupados demais, distraídos demais, confortáveis demais? Será que você vai ser aquele que Deus procura? Será que você vai ser aquela que se coloca na brecha? Porque aqui está a verdade que atravessa todas as épocas. Quando alguém começa a orar de verdade, tudo muda. A oração muda você primeiro. Depois, muda sua família. Depois, muda sua igreja. Depois, muda sua comunidade. A história está cheia de exemplos de como um homem orando, uma mulher orando, mudou o curso da história. Pense em João Wesley orando e levantando um movimento que transformou a Inglaterra inteira. Pense no avivamento da Rua Azusa, onde homens e mulheres humildes se encontravam para orar. E o fogo caiu de tal maneira que mudou o cristianismo para sempre. Pense nos avivamentos. Sempre começaram com oração, sempre. Mas não estamos falando de avivamento abstrato. Estamos falando de você, de sua vida, de sua situação, de sua família. Você quer ver mudança? Então pare de esperar que alguém faça alguma coisa. Você faça. Entre no seu quarto, feche a porta, dobre seus joelhos e comece a orar como se sua vida dependesse disso. Porque depende. O inferno está operando 24 horas por dia, sem descanso, trabalhando para destruir casamentos, para perverter filhos, para confundir mentes, para escravizar almas, e ele só é detido quando encontra resistência. Quando encontra alguém que diz: não com minha família, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar até que os céus se abram. Tiago escreveu: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas como resistimos? Resistimos através da oração. A oração é o que nos conecta à fonte de todo poder. A oração é o que abre os recursos do céu para serem derramados sobre a terra. O inferno não teme sua educação teológica, não teme seus diplomas, não teme sua posição na igreja. O inferno teme o crente de joelhos, que aprendeu o segredo de tocar o coração de Deus. O crente que sabe como prevalecer em oração. O crente que não desiste até receber a resposta. Você quer fazer diferença? Você quer ver vidas transformadas? Você quer experimentar o sobrenatural? Então aprenda a orar. Não orações decoradas, não orações religiosas, mas orações que nascem no quebrantamento,
Orações que vêm de um coração desesperado por Deus. Orações que não aceitam nada menos do que a manifestação plena da presença e do poder de Deus. E quando você começa a orar assim, você se torna perigoso para as trevas. Você se torna uma ameaça ao reino das sombras. Porque você não está mais em jogos religiosos. Você está operando no poder do Deus Altíssimo. Você está caminhando em autoridade espiritual. E essa autoridade não vem de gritar mais alto, vem de intimidade, vem de conhecer aquele em cujo nome você ora, vem de ter estado em sua presença tanto tempo que você começa a carregar sua atmosfera. Há uma unção sobre sua vida, há um peso de glória. Isso é o que falta na igreja hoje. Não falta pregação. Temos sermões aos milhares, não falta ensino. Temos recursos teológicos em abundância. O que falta é oração. O que falta é fogo. O que falta é a realidade palpável da presença de Deus. O que falta são homens e mulheres que carregam a glória porque passaram tempo suficiente na presença dele. E isso nos leva de volta ao cerne de tudo. A oração que o inferno teme não é uma técnica, não é uma fórmula. É um relacionamento, é um encontro, é você e Deus, face, não a coração. É você parando de tentar impressioná-lo e simplesmente sendo real, abrindo seu coração completamente e dizendo, aqui estou eu, Senhor, com todas as falhas, mas também com toda a minha fome de ti. Toca-me, muda-me, usa-me. E ele responde ao coração quebrantado. Ele responde ao espírito contrito. Ele prometeu, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração, com tudo que você é. E quando você o busca assim, algo acontece que palavras não podem descrever. Há uma comunhão. Há uma alegria que transcende circunstâncias. Há uma paz que excede entendimento. Há um fogo que queima suas impurezas. Há uma vida que flui através de você como rios de água viva. E você sai dali transformado. Não porque você tentou mudar a si mesmo, mas porque você esteve na presença daquele que muda tudo que toca. Não porque você tinha força suficiente, mas porque você reconheceu sua fraqueza e ele se tornou sua força. Isso é oração verdadeira. Isso é o que o inferno teme. Porque quando você experimenta isso, você nunca mais pode se contentar com menos. Você nunca mais pode aceitar uma vida cristã morna, superficial, sem poder. Você provou e viu que o Senhor é bom. E agora só quer mais dele. E essa fome, essa sede insaciável por mais de Deus, é o que muda o mundo. Porque pessoas famintas fazem coisas radicais. Pessoas sedentas não se satisfazem com migalhas. E Deus honra essa fome. Ele enche o faminto de bens. Ele se revela àqueles que o buscam. Então a pergunta não é, Deus quer se mover? A pergunta é, há alguém querendo pagar o preço? Há alguém disposto a buscar sua face? E essa pessoa pode ser você, deve ser você, precisa ser você, porque não há tempo a perder. Olhe ao redor. Veja o que está acontecendo no mundo. Veja a escuridão aumentando. Veja famílias sendo destruídas. Veja jovens sendo perdidos. E então pergunte a si mesmo, o que estou fazendo a respeito? E a coisa mais poderosa que você pode fazer é se fechar no seu quarto e orar. É buscar a face de Deus. É clamar pela misericórdia dele. É interceder por sua geração. É se colocar na brecha. Porque a oração é a arma definitiva. É o que move a mão de Deus. E quando Deus move sua mão, tudo muda. Reis são destronados, cativos são libertos, cegos veem, céus se abrem, glória desce, fogo cai, e o impossível se torna possível. Mas tudo começa com você, com sua decisão, com você dizendo, Senhor, aqui estou, use-me, quebre-me, molde-me, faça de mim um intercessor, ensina-me a orar orações que abalam o inferno e movem o céu.
E quando você ora assim, o Espírito Santo começa uma obra em você que nunca termina. Ele começa a te ensinar coisas que nenhum livro pode ensinar. Ele começa a te usar de maneiras que você nunca imaginou. Ele começa a trabalhar através de você para tocar vidas, para libertar cativos, para restaurar quebrantados. E tudo isso, toda essa jornada gloriosa, começa no secreto. Começa no quarto fechado, começa de joelhos, começa com lágrimas, começa com você parando tudo e dizendo: Deus, eu preciso de Ti mais do que preciso de Ti mais do que preciso de qualquer outra coisa. Não saia deste momento igual. Não deixe estas palavras simplesmente passarem por você. Deus está falando com você agora. Ele está chamando você para algo mais profundo, algo mais real, algo mais poderoso. Ele está chamando você para se tornar uma pessoa de oração. O inferno está tremendo só de pensar na possibilidade de você responder a este chamado, porque ele sabe o que acontece quando alguém realmente começa a orar. Ele sabe que seu reino começa a desmoronar. Ele sabe que suas cadeias começam a quebrar. Então levante-se. Não amanhã, não na próxima semana, agora. Encontre um lugar, feche a porta, dobre seus joelhos e comece. Comece a orar, comece a clamar, comece a buscar a face de Deus como se sua vida dependesse disso, porque depende. E antes de você ir, pare agora e escreva nos comentários: Senhor, eu quero carregar o teu fogo. Porque isso não é apenas sobre assistir um vídeo. Isso é sobre responder Isso é sobre se tornar aquilo para o que você foi criado. Um adorador em espírito e um intercessor poderoso, uma filha do Deus Altíssimo que caminha em autoridade e opera em poder. Onde há altar, Deus sempre envia fogo. O céu responde ao coração queimando. Uma geração acesa muda o mundo e tudo começa com a oração que o inferno teme, aquela que nasce no quebrantamento, cresce na intimidade e explode em poder. Que você seja aquela que paga o preço. Que você seja aquele que ora até algo mudar. Que você seja aquele através de quem Deus derrama seu fogo nesta geração. O altar está preparado. O sacrifício está pronto. O que falta é o fogo. E o fogo só desce quando há alguém orando. Seja você esse alguém.